Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar. Vou até dar aquela voltinha que você já conhece. Meu 8º ano querido, hoje é o dia de número racional. Ah, professor, eu lembro disso. Nós vamos relembrar isso tudo hoje porque nós merecemos. E você vai dar tudo certo na matemática. Anote isso aí. Meu nome é Lucas e eu tô junto com meu parceiro Hermes pra gente brilhar junto. Tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. Tema da aula, números racionais. Então, ó, PET 1, semana 1, aula 2. Tranquilo? Então, vamos começar bem tranquilo, te mostrando quais serão os objetivos desta aula. Então, vem comigo aqui, ó. Na aula de hoje, vamos reconhecer o que seria um número racional. Legal. Transformar números decimais exatos em frações e resolver problemas envolvendo frações e porcentagem. Aula grande, aula bonitinha, fofa. Então, mas, Lucas, o que é fração? Vamos relembrar o conceito de fração, turma? Então, vamos ver aqui, ó. A ideia de um número fracionário. Olha que fofo. João pretende dividir uma folha de cartolina em 6 partes iguais. Beleza, tranquilo. Pegar essa folha e dividir em 6 partes iguais. Cada parte equivale a 1/6 da unidade ou a 6ª parte da folha. Beleza, tranquilo, na paz. João utilizou 5 dessas partes em um trabalho escolar. A parte da folha que foi utilizada corresponde a 5/6 do inteiro. Então, o que eu quero que você imagine aqui é o seguinte. O João pegou uma folha, dividiu em 6 partes e vai utilizar 5 para um trabalho escolar. Então, utilizou essas 5 partes em azul aqui. Então, para representar isso, a matemática pensou em fração. Sim? Então, aqui, ó. Termos de uma fração. Então, a leitura correta disso aqui é o quê? 5/6. Beleza? Agora, o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo? A parte de cima é chamada de numerador. Repete comigo para falar chique. Numerador. E a parte de baixo, denominador. Repete comigo. Denominador. Agora nós vamos ver qual que é a função de cada uma dessas partes. Quer ver? O denominador indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Observando a figura, nota-se que foi o quê? Dividida em 6 partes. Sim? Agora, o numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. No caso, acima, quantas partes foram pintadas. Então, nesse caso, eu tive quantas? 5 partes que foram pintadas. Então, a fração vai ser o quê? 5/6. Na paz, tranquilidade, beleza. Continuando. Ai, Hogwarts. Nossa, gente, ó, até... Ai, que lembrança boa, ler Harry Potter nas férias. É uma coisa maravilhosa. E eu te falo o seguinte, fiz uma pesquisa, né? Porque todo professor, quando chega de férias, faz uma pesquisa que você leu na sala. Olha o que eu obtive. Em uma turma de 29 alunos, o professor Lucas perguntou quem já havia lido o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. O resultado foi o seguinte, já leram 17 alunos, não leram 12 alunos. Então, tive esse feedback, vamos falar assim. Que fração representa as pessoas que já leram o livro mencionado? Então, vamos pensar o seguinte, embaixo eu vou considerar quem? O total. Em cima, o total de pessoas que já leram o livro. Sim? Então, pegando a canetinha está na minha mão, canetinha mágica, e eu vou escrever a resposta dentro dessa televisão. Ô, gente, é doido demais. Mas você jogando e colocando a resposta ali, ó. Então, aqui, ó. Vamos lembrar aqui? Quantas pessoas já leram? 17, não é? Um total de quantas? 29. Beleza. Então, qual vai ser a fração aqui, turma? A fração vai ser 17/29. Ah, legal. Legal. 17/29. Então, aqui, ó. Continuando. Ô, Lucas, se te pedisse das pessoas que não leram o livro, seria o quê? 12/29. Mas como te pediram as que leram, vai ficar o quê? 17/29. Legal, bacana, sucesso. Agora, quem gosta de melancia? Eu gosto de melancia. Ah, professor, eu gosto também de melancia. Levanta a mão, então. Levanta a mão, então. Que eu não estou te vendo. A energia da mão levantada tem que estar. Então, aqui, ó. Seguinte, qual que vai ser o nosso enunciado sobre esse tema? Problemas com fração envolvendo um inteiro. Olha que interessante, turma. Olha a pergunta. A turma do 6º ano de uma escola é formada por 42 alunos
e 2/3 gostam de melancia. Quantos alunos não gostam de melancia? Você está vendo o spoiler que eu estou te dando ali? Está vendo? Como assim spoiler, Lucas? Eu dividi em 3 partes, não foi? Beleza. Eu sei que 2/3 gostam de melancia. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colorir. Tanana. Aqui, ó. Colorir aqui e vou colorir aqui. 2/3 gostam de melancia. Logo, 1/3 não gosta de melancia. Ah, entendi, Lucas. Então, peraí. Eu tenho uma turma formada por 42 alunos. Eu vou pegar esse número 42 e dividir por 3? Vai. Então, aqui eu tenho 14 alunos. Vamos colocar aqui bonitinho. 14, 14 e 14. Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quantos alunos gostam de melancia? Gostam? 28. 14 mais 14. Quantos alunos não gostam? É o que você não marcou. 14. Então, qual que é a resposta da pergunta, turma? Quantos alunos não gostam de melancia? 14. Ah, professor, pegadinha, hein? Pegadinha, pegadinha. Toma cuidado para você não cair. Fechou? Então, aqui, ó. Mais um exemplo. Apagando bonitinho. Agora, nós vamos definir o que seria um número racional mesmo. Observe a definição. Número racional é todo número que pode ser escrito no formato de uma fração, com numerador inteiro e denominador inteiro não nulo. Então, aqui, exemplos de números racionais. Todo número fracionário, de acordo com a definição, é um número racional. Então, por exemplo, -4/7, 1/2 e assim vai. Outro exemplo. Todo número inteiro é um número racional. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte, Lucas, cita um número inteiro aí. 10. Citei o 10. Tem como eu transformar o 10 em fração? Tem. Eu posso pensar o 10 como 10 sobre 1. Eu posso pensar como 20 dividido por 2 e assim vai. Beleza? Então aqui, ó. -3. -3 é a mesma coisa do que -3 dividido por 1. Ó, transformei em fração. Doido? Doido. Então vamos ver aqui, ó. Mais 7. Mais 7 é a mesma coisa do que mais 7 dividido por 1. Não tem nenhum problema. Podia ser 14 dividido por 2? Poderia. Também dá 7. Sim? Beleza? Todo número decimal exato é um número racional. Segura para não cair para trás. Isso nós vamos ver na aula de hoje. Você vai ver que vai ser dominado isso de uma vez por todas. Beleza? Então aqui, ó. 0,13 é a mesma coisa do que 13 sobre 100. Menos 3,7 é igual a menos 37 décimos. E assim vai. Isso aqui nós vamos aprender na aula de hoje. E no futuro, estou falando futuro, no futuro nós vamos mexer com dízima periódica, simples e composta. Mas é interessante que você saiba que todo número decimal periódico é um número racional. Então, por exemplo, 0,22222223 pontinhos, eu consigo transformar em fração. E a fração que dá origem a essa dízima é 2/9. Professor, mas não entendi. No futuro você vai ver isso direitinho, beleza? Vamos ver outro exemplo? 0,12223 pontinhos é a mesma coisa do que 11 sobre 90. De novo, esse assunto vai ser abordado lá na frente. Mas eu só quero que você saiba que as dízimas periódicas, nós conseguimos transformar elas em fração. E um nome chique, tem um nome chique para elas. Então, ó, geratriz. Ah, professor, então o nome dessa fração para a dízima periódica é geratriz? Geratriz. Tranquilo? Geratriz é o nome da fração que dá origem à dízima periódica. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos ir para o nosso assunto-chave da aula de hoje. Transformação de números na forma decimal em frações decimais. Como que eu faço isso? Eu vou dividir esse assunto em 2 passos. Primeiro passo, no numerador escrevemos o número sem a vírgula. Segundo passo, acompanhe a leitura. No denominador escrevemos a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Ah, professor, e aí? Como que eu vou fazer isso? Então vem comigo aqui, ó. Ó, primeira coisa, coloca na sua cabeça, look my eyes. Olha no meu olho aqui, ó. Gente, essa parte é importante. Essa parte, quanto mais exemplo, é melhor. Então, ó, vou te passar 2 exemplos para você, ó, diferenciar. Fechou? Então vem comigo aqui, ó. 0,7. Você vai copiar o número em cima sem a vírgula. Então, 0,7 é 7.
E embaixo você vai colocar a unidade, que é o nosso 1 ali, seguido de uma certa quantidade de zeros. Só que essa certa quantidade de zeros está associada ao número de casas decimais. Oh, então, por exemplo, aqui eu tenho uma casa decimal, eu coloco apenas um zero? Sim. Então, vai ficar o quê? 7 dividido por 10. Então, fazendo uma associação aqui, ó, uma casa decimal, um zero no denominador. Outro exemplo, olhando para mim, olha que top, 0,37. Você vai copiar em cima o número sem a vírgula. 0,37 é 37. Ok. Embaixo, 1 seguido de uma certa quantidade de zeros. Aí observe o seguinte, eu tenho quantas casas decimais aqui? Eu tenho 2 casas decimais. Logo, eu vou ter 2 zeros onde? No meu denominador. Ah, então ficou chique. Ficou 37 sobre 100. E assim vai. Então, ó, 2 casas decimais, 2 zeros no denominador. Fechou. Tranquilaço. Agora nós temos que aprender, sabe o que, Hermes? A volta. A volta. Quer ver? Transformando ou transformação de frações decimais em números decimais. Para representar uma fração decimal como um número decimal, na forma decimal, né, no caso, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Ô, gente, tem hora que, vou te falar uma realidade. Tem hora que matemática e português, quando se unem, fica uma coisa confusa, não é? Mas agora o bicho vai pegar. Vou traduzir isso tudo para vocês, de maneira bem suave. Quer ver por quê? Olha esse exemplo. 48 dividido por 10. Copia para mim o 48. Copiou o 48 na sua mente? Fecha o olho para você entender. Ó, copiou o 48? Copiou. Agora observe, é uma divisão por 10, não é? Então você vai ter apenas uma casa decimal no seu número. Então, não é 48, é 4,8. O número de zeros do meu denominador indica o número de casas decimais. Ah, entendi. Mais um exemplo. Então aqui, ó. 2.367 dividido por 1.000. Quantos zeros eu tenho no meu denominador, turma? Eu tenho 3. Então, peraí. Copia o número, bonitão, 2.367. Como você tem 3 zeros, eu vou ter 3 casas decimais. Então, peraí. Então, o número correto vai ser o quê? 2,367. Quer falar chique? 2 inteiros e 367 milésimos. Fechou? Então, é assim que a gente transforma. Então, ó, de novo, 3 zeros no denominador, 3 casas decimais. Na paz. Tranquilidade. Sim? Agora, nós vamos ver um conteúdo que eu te falo o seguinte. É um conteúdo de extrema importância para você. E eu te falo o seguinte, é para qualquer área, tá? Ah, Lucas, mas eu não gosto de matemática, eu gosto de biologia, eu gosto... Gente, porcentagem é um assunto que você vai levar para a vida mesmo. E eu quero que você saia dessa aula sabendo tudo de porcentagem. Então, para isso, acompanhe com a gente a definição. Porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, o consequente é igual a 100. Vamos traduzir, Lucas? Pô, consequente, parte de baixo. Ponto. Consequente é a parte de baixo. Beleza? Então, a parte de baixo tem que ser igual a quanto? A 100. Fechou? Então, não, gente, não, dá um olho nesse slide. Não, gente, olha que top. Top. É um videogame. É o meu Nintendo Switch. E nele, nós vamos resolver algumas questõezinhas. Quer ver por quê? Transforma em fração 37%. O que você aprendeu, turma? O que você aprendeu? Que fração, né, você tem o numerador e o denominador, e no caso da porcentagem, a parte de baixo vale quanto, turma? A parte de baixo vale 100. Ah, interessante. Interessante. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. 37% é a mesma coisa do que 37 sobre 100. Ah, legal. 37 sobre 100. E se eu quisesse transformar em decimal esse cara? Esse cara é a mesma coisa de quanto, turma? 0,37. É o que a gente aprendeu agora. Eu tenho 2 zeros no meu denominador, vou ter 2 casas decimais. Aprofundando mais um pouco. Vamos ver? Transforma em fração 9%. 9%. 9% é o quê? 9 sobre 100. Legal, 9 sobre 100.
9 sobre 100 é a mesma coisa de quanto? 0,09. Tranquilo? Eu tenho 2 zeros no meu denominador, eu vou ter o quê? 2 casas decimais. Fechou? Tranquilo? Gente, isso aqui é, como posso falar, é o nosso começo. Eu preciso que você saiba manipular essas transformações, para você não passar aperto no futuro. Tá anotado isso, turma? Nós estamos juntos, lembra disso? Então aqui, ó. Mais um exemplo. Esse aqui é um pouco confuso, um pouco desesperador. Quer ver, ó? Transforma em fração 0,7%. Gente, 0,7% é 0,7 sobre 100. Que legal. 0,7 sobre 100. Tranquilo? Eu já tenho uma casa decimal. Com esses 2 zeros aqui, eu vou ter mais 2. Então, no caso, esse resultado é a mesma coisa de quanto? 0,007. Então, eu vou ter um total de quantas casas decimais? 3 casas decimais. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Então, aqui, ó. Legal. Agora chegou o nosso momento. Chegou o momento que sua casa vai tremer. Chegou o momento do nosso terremoto do conhecimento. É o momento que o Hermes fica doido. E eu que fico doido também, porque é o momento do Kamehameha. Então vamos lá, Hermes. Eu vou até arrepiar, Hermes. Que é 1, 2, 3 e... Kamehameha. Gente, olha esse Kamehameha do Hermes. Gente, de novo, Hermes. Kamehameha. Doido demais, doido demais. Vamos ver aqui? Ao ler o rótulo de um iogurte, Lucas percebeu que esse alimento supre 13% da necessidade diária de proteínas para um adulto. Sabendo que, em média, um adulto precisa de 90% de proteínas diárias, beleza, quantos gramas de proteína tem esse iogurte? E aí, turma? E aí? Como que nós vamos fazer essa questãozinha? E aí? A nossa ideia é o seguinte, ó. Vou ler de novo com vocês, ó. Ao ler o rótulo, Lucas percebeu que esse alimento supre 13% da necessidade diária de proteínas para um adulto. Sabendo que, em média, um adulto precisa de 90% de proteínas diárias, quantos gramas de proteína tem esse iogurte? Ô, turma, a ideia é o seguinte, você vai calcular 13% de quanto? 13% de 90. Ah, legal. Vamos ver aqui, ó, 13%. Consertar aqui bonitinho. 13% de 90. Tranquilo, turma. Como que eu vou fazer isso? 13% é a mesma coisa de quanto, turma? 13 sobre 100. Esse D vira o quê? Produto. Vezes 90. Esse cara cancela com esse. 13 vezes 9 é 117. 117 dividido por quanto? Por 10. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa do que 11,7 gramas. Beleza? Vou até escrever aqui para ficar melhor para vocês enxergarem aqui em cima. Então, 11,7 gramas. Vamos ler para ver se bate direitinho o raciocínio? Ó, ao ler o rótulo de um iogurte, Lucas percebeu que esse alimento supre 13% da necessidade diária de proteínas para um adulto. Sabendo que, em média, o adulto precisa disso, então eu quero saber quantas gramas de proteína tem nesse iogurte. Eu quero que você preste muita atenção aqui, turma. Eu estou pegando uma parte de um todo. No futuro, você vai misturar um pouquinho, beleza? Então, ó, para a gente fechar, temos aqui as habilidades trabalhadas de acordo com a BNCC. Nós temos as nossas referências bibliográficas, tanto de livros quanto de sites. E, turma, é o que eu sempre falo, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Valeu!